tarde, estamos aqui com o Dr. Eduardo Requião, ele é um advogado e ele irá dar o posicionamento dele em relação à economia compartilhada aqui no Brasil, que vem ganhando forças ao longo do tempo. Iremos repensar se isso é algo bom, é algo positivo ou é algo de negativo aqui para o Brasil, e ele irá dar o posicionamento dele de como que isso vem ocorrendo aqui. Sobre economia colaborativa, nós entendemos o seguinte: é a economia baseada na divisão de atividades, né? Na divisão de fundamentos. Só que antes propriamente de se falar em economia colaborativa, cumpre destacar o que o nosso doutrinador português, o sociólogo português Boaventura Souza Santos menciona em seus livros, né? Em um dos seus livros mais especificamente, Pelas Mãos de Alice, um determinado aspecto este que trata a realidade do capitalismo. Pois bem, o ponto que nos foi perguntado sobre a economia colaborativa. Só que antes de adentrar propriamente a este aspecto, a este ponto, impende destacar uma noção essencial na compreensão do momento em que nós vivemos. E nada melhor do que mencionar aqui nessa nossa entrevista o doutrinador português, o sociólogo português Boaventura Souza Santos, em cuja doutrina, né, em cujo livro Pela Mão de Alice, ele traz a configuração do chamado projeto da pós-modernidade. Ora, a economia colaborativa, ela se encaixa perfeitamente dentro dessa lógica. Ela, na verdade, nada mais é do que o reflexo, do que a continuidade desse projeto. Mas como isso acontece? O Boaventura Souza Santos, em seu livro, ele destaca que o projeto da pós-modernidade, ele visava atender a todas as necessidades humanas. Ou seja, em algum momento social, haveria uma solução esta representada por este projeto, que atenderia à tripartite de divisão: Estado, comunidade e mercado. Dentro dessa divisão, a interação igualitária entre esses aspectos configuraria um novo modelo social, um novo modelo econômico. No entanto, o projeto da pós-modernidade, aquele projeto que seria capaz de dar todas as respostas aos problemas sociais, lamentavelmente, de acordo com o autor, não foi suficiente. Ou seja, esse projeto, ao longo da história, acabou deturpando-se, na medida em que o aspecto mercado, né, ele sobrepujou o Estado e a comunidade. Então, dentro desse processo do capitalismo, nós teríamos, portanto, uma prevalência do caractere, do aspecto mercado sobre os interesses do Estado e da comunidade. De forma que a economia colaborativa, ela se enquadra exatamente dentro dessa noção massificada, dentro dessa noção atual massificada da economia. Ou seja, nós temos a dimensão capitalista, né? A dimensão de mercado exercida através do capital, que para a realização, para digamos, a absorção de todo esse público, ela, digamos que ela não é capaz, né? Que o sistema ele não é capaz de prover todos os cidadãos com o mesmo produto. De forma em que a economia colaborativa, ela surge na iminência de devidamente suprir a falta, digamos, desse preenchimento integral. Então, nós teríamos, vamos dizer, como conceito de uma economia colaborativa, nada mais, nada menos do que a divisão de um determinado serviço, a divisão de um determinado produto. A divisão lida como uma espécie de acesso
a um bem de consumo realizado por diversas pessoas ao mesmo tempo ao longo de um dia. Por exemplo, a realização ou a confecção de um determinado produto que visasse atender a diversas pessoas ao mesmo tempo. Temos como exemplo um mecanismo que está sendo muito criticado, não é? Da parte de um segmento social, que é o Uber. O Uber nada mais é do que a manifestação de um serviço, né? Da divisão de um serviço de qualidade para diversas outras pessoas. Então, a pessoa ela não tem condições de, ou até tem, mas por uma questão de escolha, né? E analisando também o caractere da economia, eu vou economizar, logo para economizar e usar um serviço de qualidade, eu me valho de uma ferramenta que me permite usufruir de um bem de qualidade com outras pessoas. No entanto, eu pago este valor desse bem, pelo menos da alocação, daquele período correspondente ao meu uso, sem que eu tenha que efetivamente comprá-lo. Ou seja, nós teremos, portanto, a utilização de um mesmo veículo ao longo de um dia por diversas pessoas, por 48 pessoas diferentes, se formos compreender que cada uma das pessoas se utiliza ou se vale de, por exemplo, meia hora de utilização para cada viagem, não é? Então, a economia colaborativa, ela surge dentro dessa base, ela surge sob o palio de um mundo massificado, de um mundo onde o doutrinador Bauman, né, o sociólogo polonês Bauman, vai dizer a sociedade ela não se conforma com o que tem, ela dispõe de um serviço, né? Ela vai dispor de um serviço e esse serviço ele vai ser dividido. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Logo, a economia colaborativa ela se define pela divisão ao acesso, né, a bens e serviços, a bens ou serviços de maneira compartilhada, de maneira em que o acesso a esses instrumentos, a esses bens ou serviços, sejam realizados por diversas pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, aquelas pessoas elas irão usufruir simultaneamente de um mesmo bem, de um mesmo espaço, de um mesmo veículo, não é? De uma mesma área. Portanto, as noções, ao nosso ver, de uma economia colaborativa, elas podem efetivamente se resumir às seguintes palavras: a divisão de bens ou serviços.